Olá, me chamo Tardelli, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da UEPB, e o nosso trabalho tem por título A Diversidade de Inimigos Naturais em Algodão Cultivado em Diferentes Espaçamentos, com a autoria de Tardelli de Andrade Lima, José Bruno Malaquias, Jéssica Carina Pachu, Francisco de Souza Ramalho, Bárbara Davis Brito dos Santos e Renato Isidro, com parcerias do Laboratório de Controle Biológico, da Embrapa Algodão e do CNPq. No Brasil, o algodão é a cultura de grande importância social, visto que dela resulta a ocupação direta e indireta de enormes contingentes de mão de obra no campo, nas cidades e também a cultura que mais gera divisas internas para mobilizar diversos setores da economia do país. A densidade de plantas e o espaçamento entre linhas podem afetar primariamente a produção da cultura do algodão devido a mudanças do crescimento da planta. Se as condições de crescimento da planta são ótimas, então o aumento na densidade de plantas geralmente aumenta a sua produção, pelo fato do aumento da interceptação de luz pela cultura. Contudo, são escassos os estudos que abordam os efeitos do adensamento de plantas na comunidade de inimigos naturais em culturas de importância agrícola, como o algodão. O algodoeiro abriga diversas espécies de artrópodes benéficos, que desempenham um papel importante no controle natural das populações de praga. Estes organismos podem ser divididos em dois grupos, predadores e parasitoides, sendo de suma importância para a manutenção do equilíbrio populacional de pragas. A presença desses organismos minimiza a necessidade de intervenção no controle de pragas mediante outros métodos de redução de população de insetos. Este trabalho tem como objetivo caracterizar a diversidade faunística de inimigos naturais que ocorrem em algodão, testar a hipótese de diferença entre os espaçamentos adotados para o número de espécies diferentes e quão uniformes os indivíduos estão distribuídos entre essas espécies, utilizando os índices de diversidade de Shannon, Pielot e Simpson. Este trabalho foi realizado na Embrapa Algodão, sediada em Campina Grande, na Paraíba. Foi utilizado um delineamento de blocos ao acaso, com 4 repetições. Os 3 tratamentos adotados foram 0,40, 0,80 e 1,60 entre linhas e 20 centímetros entre plantas. Após o desbaste foram mantidas 10 plantas por metro de fileira e as avaliações foram realizadas a cada 7 dias. De acordo com os parâmetros de média, variância e intervalo de confiança, a análise faunística revelou que existe diferença no padrão de ocorrência dos inimigos naturais em função do espaçamento entre linhas, como vocês podem observar aqui na tabela. De uma forma geral, a espécie mais abundante foi o Lycifrabus testaceps. Outros estudos têm confirmado a ocorrência deste parasitoide em condições semiáridas no Brasil, parasitando o pulgão. Devido ao grande número de ocorrências de predadores do pulgão, nós demos ênfase a esses inimigos naturais ao realizar os testes de hipótese. Testamos a hipótese de diferença entre os espaçamentos adotados para o número de espécies diferentes e quão uniformes os indivíduos estão distribuídos entre essas espécies. Para isto, levamos em consideração 3 índices de diversidade, sendo eles o índice de diversidade de Shannon, o índice de equabilidade de Pielot e o índice de Simpson. O índice de Shannon é um índice estatístico de informação e assume que todas as espécies são representadas de uma amostra e são amostradas aleatoriamente. Apesar da variabilidade temporal desse índice, tanto na safra 2013 quanto na safra 2014, nós observamos que não houve diferença significativa, pois as curvas de regressão se sobrepõem ao longo do tempo para os 3 espaçamentos que foram adotados, como observamos nas figuras. Ao analisar o índice médio de Shannon para as safras de 2013 e 2014, percebemos que houve sobreposição dos intervalos de confiança. Portanto, o sistema de cultivo não alterou a diversidade média mensurada no índice de Shannon. O índice de equabilidade de Pielot é derivado do índice de diversidade de Shannon. Seu valor apresenta uma amplitude de 0, uniformidade mínima, a 1, uniformidade máxima. Foram encontrados valores de equabilidade variando entre 0,61 a 0,81 para as 2 safras, permitindo inferir que a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes não difere entre os espaçamentos. Considerando a proporção total de ocorrência de cada espécie, foi possível estimar o índice de Simpson. Em todas as safras e espaçamentos avaliados, percebe-se valores mais baixos desses índices na safra de 2014 em relação a 2013.
Contudo, os resultados revelam evidências de não diferença entre os espaçamentos em relação à distribuição equitativa da riqueza de espécies de inimigos naturais encontradas para o pulgão. Os resultados do presente estudo reforçam a hipótese que a frequência individual das espécies de inimigos naturais levantadas varia conforme a configuração do plantio do algodão. Uma exceção é dada ao parasitóide Lysippus tertacepus. Por outro lado, não ocorreram diferenças entre os espaçamentos adotados em relação à diversidade dos inimigos naturais. Muito obrigado, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado.